Xará, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Aqui comigo, o jornalista Tiago. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Sérgio. Você é de qual veículo? Sou o editor do jornal semanal o Radar News. Radar News. Isso. Legal. E também o Caio Abraham. Caio Abraham. Abraham fica mais fácil. Isso, né? Rádio. Jornalista e radialista também. Ok, legal. E o nosso entrevistado é o vereador André Luiz. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Sérgio? Prazer voltar aqui. Isso, é o primeiro de 2014. Vamos tentar, em 40 minutos, falar bastante do seu trabalho, tá ok? Maravilha. Quem quer começar? Vamos lá. Vamos lá. Opa, o Thiago tá afiado, hein? Vereador, no ano de 2013 foi marcado principalmente pela paralisação dos funcionários públicos, principalmente da administração municipal, com greves, né? Principalmente a gente teve também a paralisação recente que foi dos guardas civis. Na sua opinião, qual a avaliação de todo esse problema que está tendo na administração? Inclusive, a gente na última edição do nosso jornal, a prefeita da Silvéria, ela falou que ela busca sempre o diálogo com os funcionários públicos. O senhor acredita que está tendo esse contato com o poder executivo, com os funcionários públicos para evitar essa paralisação da maneira que não prejudique o munícipe? No primeiro mandato da prefeita Darcy Vera, ela caminhou bem, ela dialogou com o movimento sindical, tanto que conseguiu desenvolver algumas políticas voltadas para o funcionalismo que acabaram resultando em grandes conquistas. Certo. No ano de 2013, em específico, algumas situações acabaram criando uma linha de colisão. No caso dos guardas municipais, embora um comando dos próprios guardas, já aconteceu um desgaste natural e alguns pleitos da categoria não têm sido atendidos, que acabaram motivando essa paralisação. E aí faltou sensibilidade do governo de atender e até de cumprir o que tinha sido acordado com relação à troca do comando. Em outros momentos, por exemplo, na saúde, o governo da Silvéria fez uma coisa fantástica, que foi as 30 horas da saúde. Uma das primeiras cidades do Brasil a fazer a redução das 30 horas para a enfermagem. No caso de Ribeirão, avançou para o odonto e da farmácia. Porém, na hora de implementar, acabou patinando, acabou tendo uma linha de colisão. Na educação, foi a primeira cidade, uma das primeiras cidades que reduziu a jornada da educação, que é uma coisa positiva. Porém, na hora de implementar, deu alguma patinada, principalmente com relação à contratação agora. Então, é um governo que começa muito bem, que dialoga muito bem, mas que em determinado momento, principalmente no ano de 2013, acabou tendo um certo retrocesso. Eu entendo que é necessário retomar e aprimorar o diálogo, porque o maior investimento de uma administração é no seu funcionalismo. A partir do momento que você tem um funcionalismo com condições de trabalho, com remuneração justa, com formação, com qualificação, você acaba devolvendo para a cidade isso em serviço público de qualidade. Eu percebi que o senhor disse que, então, esse governo trouxe um reconhecimento ao funcionalismo, porém não implantou. Em algumas situações, A lei, por exemplo, aceitou a lei, mas não fez. Plano de carreira. O plano de carreira faz 30 anos, 40 anos que se fala. Esse governo escreveu o plano de carreira, estruturou o plano de carreira, mas teve dificuldade de começar a aplicar. Mas houve uma conquista, então, Sim. A gente tem que ter a sensibilidade de avaliar o positivo. Lógico. Grandes conquistas foram feitas e tem que ter também a coragem de falar o negativo. Muitas coisas que deveriam ser implementadas não foram ou não foram implementadas no tempo devido. Então, não foram implementadas... Necessita de ajustes. Né? Não vão ser, ou foi uma coisa de momento na sua avaliação? Não, eu acredito que precisam ser. É claro que a gente vive uma situação hoje que é atípica. Quando você estoura a lei de responsabilidade, chega no limite prudencial, acendem as luzes amarelas, né? Você fica muito preocupado em tomar algumas atitudes, mas precisa fazer para a administração andar. Mas o senhor imagina que isso então é uma coisa temporária? Eu acredito que sim, torço para sim, faço gestões para que seja temporário. E assim, da maneira que essas paralisações, a questão até que eu comentei da maneira que prejudica a população. Como que o senhor enxerga isso? Porque, querendo ou não, o prejudicado, em primeiro lugar, é a população. Parou o serviço público, prejudicada a população. É a dona de casa que está lá na UBS, que está lá na UPA, é prejudicada. No caso de Ribeirão Preto, o servidor municipal ele é extremamente sensível. Você dispara o mecanismo da paralisação só quando não avança mais a negociação.
Até porque eu sempre explico o Vamos caso. explicar isso para a população de novo, porque assim, a população acha assim, os caras param de uma hora para outra, não é bem assim. Né? Não é bem assim. Então eu tenho determinada reivindicação, determinado assunto. Eu vou conversar com o secretário da pasta, eu converso com o secretário do governo, com o secretário da Casa Civil, com a prefeita, conversa de novo, volta, vai, o sindicato vem, apresenta a pauta, vem na Câmara, mobiliza os vereadores. E os vereadores vão também? Alguns vereadores ajudam, alguns vereadores participam, tentam sensibilizar o governo. Chega um momento que a conversa não avança. Quando a conversa não avança, aí a classe trabalhadora utiliza ferramentas. Faz passeata, faz cartaz, faz faixa e em alguns momentos para. Então, no caso de Ribeirão Preto, existe essa sensibilidade em não parar ou em parando, garantir o essencial para que a população não sofra. Porque se faltar água, vai faltar água na casa do servidor também. Se a saúde tiver problema... Todo mundo está no mesmo barco. Eu sempre coloco esse exemplo, eu que na prefeitura eu sou da saúde, minha mãe usa o pronto-socorro e a unidade da Vila Tibério. Eu torço para que lá funcione, não quero que lá pare, porque ela vai usar também. Então, o funcionalismo procura evitar ao máximo paralisações e que essas paralisações não tragam prejuízo. Essas situações aconteceram no ano de 2013, principalmente no DAEP, né? O DAEP teve várias manifestações, paralisações ao longo do ano, né, desse ano que passou. Eu queria que o senhor falasse, vereador, como o senhor vê a questão do DAEP, né? Os servidores vivem questionando, muitas reclamações. Atualmente o DAEP está sendo comandado por um secretário interino, né? Segundo o governo, ele ainda é interino. Eu gostaria de uma opinião do senhor, como o senhor vê o DAEP, o estado em que se encontra o DAEP em Ribeirão? O DAEP é estratégico para a cidade. A gente tem que defender o DAEP com unhas e dentes. Que é nosso, de tempos em tempos, vozes vêm de privatizar, de ampliar a terceirização. Então a gente tem que cuidar muito bem do DAEP. Só que ao longo do tempo o DAEP não teve o investimento que mereceu. Nós acompanhamos, nós reivindicamos. Ultimamente, há pouco tempo foi feito concurso no DAEP. Aliás, na primeira gestão e nessa da Darcy Vera, 2 concursos que há muito tempo não tinha. Compra de equipamentos que não tinha, caminhões, carros, motos, retroescavadeiras, então, materiais. Mesmo assim, ainda falta. O DAEP precisa de uma mudança de visão. Não é admissível que você tenha concentrado na rua Pernambuco o exército do DAEP. As máquinas do DAEP estão tudo ali nos Campos Elíseos. Se furar um cano lá em Bonfim Paulista, uma máquina enorme, vai atravessar Ribeirão Preto para chegar... Quando ele chega para fazer o remendo, já é hora do almoço do operador. Sem contar que atrapalhou a cidade inteira. Então atrapalhou a cidade toda, teve gasto e não resolveu o problema. Nós apresentamos pelo sindicato, e aqui a Câmara Municipal também apresentou, um projeto para regionalizar o DAEP e já está na mão do governo para fazer isso. Para que o governo tenha regionais, como tem a saúde, por exemplo, então nós vamos aproveitar a Vila Tibério, no complexo Vila Tibério, vamos deixar algumas máquinas, algumas equipes para cuidar dos problemas da Vila Tibério. Campos Elíseos, que é maior do que muitas cidades do interior paulista, vamos deixar uma estrutura para cuidar dos Campos Elíseos. Eu acredito que com isso melhore muito os problemas do DAEP. Agora, nós temos um outro problema, e esse problema só se resolve com dinheiro, é que a rede de água de Ribeirão Preto, na maioria dos bairros, é muito antiga. Tem bairro que ainda tem encanamento de ferro. Tem bairro que ainda tem aquelas manilhas de barro, que era da minha infância, manilha. E aí o que acontece? Se bobear, os mais jovens aqui não sabem. Nem sabem o que é isso. E também nós temos um problema de captar água e não ter tantos reservatórios por isso. Então, muitas vezes a água é captada e é jogada direto na rede. Dá a pressão, estoura. Na minha casa mesmo, nesse final de semana, estourou um cano e o encanador chegou e falou, é muita pressão da água. Então, em alguns bairros a água não chega, até porque Ribeirão cresceu muito, aumentou o consumo. Em outros bairros chega com muita pressão, acaba perdendo. Perdia-se muita água, já reduziu bastante, mas ainda se perde. Eu apresentei um projeto, na época do Gasparini, o sindicato apresentou, para Darcy também nós apresentamos um projeto de modernizar o DAEP, inclusive usando aquele método não destrutivo, para que você faça pelas calçadas o sistema de distribuição de água. Em casos de conserto não precisa arrebentar a rua, mas a gente precisa de mais investimentos nesse. Nós temos o problema das bombas do DAEP, e não é só na cidade de Ribeirão. Quem faz captação profunda, para você descer uma bomba e você subir uma bomba, às vezes demora 12, 20 horas
movimenta uma equipe de 6, 8 pessoas. E nós tivemos muita queima de bombas. Até foi objeto de discussão aqui na casa o motivo que se acontece tanta coisa. Sim. Então o DAERP precisa ter um olhar mais técnico, ele precisa de mais investimento, mas eu acredito que água, um produto que algumas nações estão em guerra por causa de água, nós não podemos perdê-lo, nós devemos valorizá-lo. Também apresentei sugestão para o DAERP para que ele dialogue mais com a comunidade. CPFL, quando falta água, quando falta luz no meu bairro, a CPFL manda um torpedo. A luz retornará em tal horário. O DAERP pode fazer essa comunicação. Quando o DAERP vai fazer o conserto de um encanamento, a equipe que chega para consertar, ela tem que explicar para a dona da casa, para os vizinhos ali, que ele vai fazer o conserto, ele vai esperar algumas horas ou alguns dias para ver se deu certo, se não vai estourar a rede de novo. A terra tem que compactar. Depois tem que vir uma outra equipe, jogar a terra, jogar pedra, jogar argamassa e aí vai ficar bom. Que é uma coisa que a população não entende. Eles acham que o DAERP tem que abrir o buraco e já fechar no outro dia. Não é bem assim. E aí, se fizer no mesmo dia ou no outro dia, vai descer, vai afundar e não vai dar certo. Tem um prazo de 1 semana, se eu não me engano, após... Mas é importante explicar. Você tem que chegar e avisar para a pessoa. Porque o que acontece? A pessoa fala, olha que porcaria, ficou esse tempo todo parado. Agora olha o que eu barro. E fica... E muitas vezes existem os multiplicadores, os colegas da imprensa que multiplicam, os vizinhos que multiplicam, as pessoas que multiplicam. E aí quem vive aquele problema, que a gente também tem que respeitar, nós enquanto vereadores, vocês enquanto jornalistas, vocês têm uma visão de cidade. Nós temos que olhar toda a cidade. Quem tem o buraco, o vazamento na porta dele, para ele aquele é o maior problema. Lógico. É o maior problema do mundo aquele. É verdade. Então ele tem que merecer a atenção de ser devidamente orientado, que aquele maior problema do mundo dele vai ser resolvido. Muitas vezes a comunicação ela é falha, né? Porque esse morador, ele, como o senhor mesmo colocou aqui, né? Ele liga, ele tenta entrar em contato com o DAERP não responde a ele. Aí é onde ele apela para a imprensa, para o vereador, principalmente, né? Os vereadores que sabem o senhor muito acha bem. Também, assim, igual ele está comentando, a questão da comunicação não deveria aumentar o atendimento por meio da população, porque às vezes a pessoa está esperando, acha que o resultado é imediato. Às vezes até passar isso para o munícipe é complicado ele aceitar que vai ter que esperar um prazo para resolver todo o problema. A ignorância gera sofrimento, isso é uma passagem bíblica. A gente tem que orientar as pessoas, sim, de que determinado tema vai demorar, mas vai ser resolvido. Não adianta também avisar que vai demorar e não resolver. Então eu tenho que chegar e falar assim, ó, daqui é igual quando você compra o sofá e o vendedor da loja fala, amanhã tá lá. Aí demora 10 dias, o sofá não chega. É importante explicar o porquê vai demorar também. Exatamente. Demora a tapar o buraco, não pode tapar porque tem que compactar. É a primeira vez que eu vejo uma explicação assim. Então não falta um pouquinho da publicidade? Precisa direcionar. A gente tem a prefeitura tem uma coordenadoria de comunicação social, ela tem um recurso financeiro para aplicar quando as pessoas falam, não é em propaganda, é em comunicação. Precisa comunicar, precisa passar para a imprensa. Nós que apresentamos programa de rádio, quando chega o release falando, hoje vai faltar água nos Campos Elíseos. Nós vamos avisar no rádio, hoje vai faltar água nos Campos Elíseos. Pode ser que a pessoa não ouve rádio. Não pode ter um carrinho com a caixinha de som. Atenção, morador do bairro, hoje vai faltar água. Ou amanhã vai faltar água, esse programa. É um investimento que não é caro. É coisa de cidadezinha do interior? Não, mas é objetivo. A CPFL também manda um aviso. Olha, tal dia vai faltar energia por causa disso. A CPFL ela tem uma regra, existe uma legislação que determina quantas horas pode faltar de luz por ano. Ela tem um cronograma. Então, dentro desse cronograma, ela se programa e quando ela vai fazer uma troca de transformador, por exemplo, ela avisa todo o quarteirão, olha, daqui uma semana eu vou trocar o gerador aqui, o transformador, então vai faltar luz aqui nesse quarteirão, então a sociedade se programa. Eu entendo que dentro da qualidade total no serviço público, essa relação, essa comunicação é fundamental. Agora, vereador, desculpem, mas eu quero aproveitar esse momento, porque assim, ótimo que o DAERP chegue lá, mas o DAERP não conseguiu ainda colocar a conta no nome do inquilino, que é um pedido antigo da população e dos senhores vereadores, que eu já acompanhei aqui. Já teve até reuniões aqui de todos os vereadores falando precisa, não consegue. O que esbarra na lei, esbarra
A alegação Uma questão sempre técnica. a alegação sempre que esbarra na lei, e a visão de Ribeirão Preto é que a dívida de água é do imóvel. A visão das empresas de energia é que a dívida é do consumidor. A gente precisa mudar esse paradigma. Essa visão não é uma visão antiga, não? Porque O mundo mudou, vereador. Até porque virou uma cultura assim, muito inquilino, ele fica determinado tempo na casa, ele não paga nada, ele sai para a outra, não paga nada, ele sai pra, ele nunca paga nada. E aí fica para o próximo ou fica para o proprietário. O DAERP, além de perder com vazamento, ele perde muito não cobrando. Antes de ser vereador, eu também já encaminhei essa sugestão para o DAERP, eu fui a Bauru conhecer como era o sistema de água lá, o departamento de água lá. Eles criaram um método, eles dividem em até 100 vezes. Você deve R$500, você pode dividir em 100 vezes. Só que você não tem nenhum centavo de desconto. Você tem que pagar a tua dívida. No DAERP existe a chamada remissão de débito. O DAERP perdoa muito. Ah, mas eu briguei com o marido, então eu quero um desconto. Ah, mas eu tenho... meu filhinho está novinho aqui. Então o que acontece é que muita gente não paga água. Muita gente faz ligação dupla, muita gente tem o araminho enfiado no relógio, no hidrômetro, e isso não é justo com o coletivo todo. É claro que se é uma casa que tem um acamado, não tem renda, é uma extrema pobreza, ele deve ter o direito sim de ter o fornecimento de água. Lógico. É uma questão social, mas tem muita malandragem. Infelizmente. E é comprovado essa malandragem. Muita gente faz essa ligação aí por baixo do pano, né? Muita gente. E aí no final, juntando esses problemas históricos, essa falta histórica de investimento, esse consumo desenfreado e esses meios de sabotagem ou esses meios de burlar o consumo. Qual que é a consequência disso? Estamos prestes a beber água do Rio Pardo. Pois é. Ribeirão, que tem uma das melhores águas em termos de qualidade, está prestes a beber água do Rio Pardo. Vereador, e no ano passado teve o andamento do desenvolvimento da Comissão Especial de Estudo do DAERP. Qual avaliação o senhor faz desse ano de 2013 quanto a ser do DAERP? O que já pôde ser, eu vi que o senhor já apresentou alguns dados, mas o que pôde já ser comprovado, o que pode ser já solucionado com essa comissão? Eu entendo que a administração ela deve colher essas oportunidades, porque a Câmara faz estudos detidos, traz bastante especialista, dialoga, conversa. Então, quando os relatórios são feitos, eu entendo que é importante a administração recepcioná-los e procurar implementar algumas políticas, dar essa mexida. Eu sinto do secretário Marco Antônio uma boa vontade, sinto uma seriedade dele, chegou tomando algumas medidas até mais duras, mas é importante que ele continue nessa mesma linha para que a mudança seja implementada. A partir do momento que descentralizar, que for mais efetivo, que for mais próximo da comunidade, que ganhar mais agilidade, eu acredito que o DAERP pode ser modelo até para o Brasil. E quanto à crise da gestão do DAERP também, que foi ocorrida no ano passado, tanto da parte da diretoria do DAERP. O DAERP superintendente. Acho que o senhor não acredita que esse também foi um dos fatores até para a população ficar indignada, porque além da falta d'água, já vem também a crise da administração do DAERP, que juntou duas coisas, querendo ou não, a população... dos superintendentes, a queda de um superintendente foi justamente uma resposta à falta d'água. Eu nem sei se foi justo, não tenho nem critério para dizer que foi justo, mas faltou água num final de semana, num poço que é próximo à minha casa, que tinha trocado, era uma bomba nova, a bomba ali do Monte Alegre, da Coronel Camisão, tinha trocado naqueles dias e a bomba queimou. Consequência, o superintendente caiu. Só que ouvindo aqui na CPI, na CE, o depoimento de alguns trabalhadores, eles traçaram grandes elogios àquele superintendente. Dizem, inclusive, que ele ia lá à noite, ia fim de semana, estava lá junto com eles, ajudava. Mas foi uma opção, foi uma troca, mexeu, deu uma resposta para a sociedade naquele momento. Mas eu entendo que a cidade quer mais, precisa de mais. E esse ano de 2014 é uma oportunidade do governo mostrar que realmente está pronto para fazer mais. Vereador, um dos seus pares trouxe uma inovação, ou não, mas pelo menos para Ribeirão com relação a uma agência reguladora. Outros vereadores pedem prazos para certos serviços, que seria quase a mesma coisa. O senhor acha que o serviço público, de uma forma geral, precisa ter uma regulação, precisa ser cobrado? Nós estamos hoje numa época
em que as pessoas têm direitos no PROCON, têm direitos na Anvisa, na Anatel, mas quando chega no serviço público não tem a quem recorrer a não ser os senhores aqui. Eles vêm aqui bater aqui e dizer, me ajuda porque eu já liguei 500 vezes lá e ninguém resolve. Eu acredito que precisa estruturar mais. Primeiro você dá, depois você cobra. Isso que eu ia falar. Você não cobra fazer alguma coisa agora e não dar essa estrutura que o senhor está dizendo, que o DAERP começou agora a ter uma estrutura? Há poucos dias um dos jornais locais publicou uma matéria com relação à infraestrutura falando da idade dos trabalhadores. O caçula lá tem 54 anos. Então, é um exército envelhecido. Difícil vencer batalhas. Ele tem a experiência da luta, mas ele já não tem mais o vigor. O bom era ter o vigor junto com a experiência, né? Na administração passada nós conseguimos na infraestrutura que o pessoal da borracharia ganhasse uma máquina para desmontar pneu de trator e caminhão. Porque até então um senhor com mais de 50 anos desmontava um pneu com uma marreta e um pedaço de ferro. Então, se você não tem investimento na infraestrutura, que o senhor não falou isso. se você não tem investimento na secretaria da infraestrutura, como você quer cobrar a eficiência da infraestrutura? Então, difícil, né? Eu entendo que são positivas as agências reguladoras, os prazos, os regimentos, os protocolos. Mas primeiro você tem que fazer. Okay. Quando você monta uma empresa, você cria um procedimento, cria um protocolo e aí, olha, a resposta tem que ser dada ao cliente em 7 dias. Mas você tem que ter um computador, você tem que ter um funcionário, você tem que ter um auditor, senão você não vai dar a resposta em 7 dias. Exato. E isso no funcionalismo público, por vezes, falta, né? A nova secretária, né, da infraestrutura, quando ela assumiu, ela disse, né, foi capa dos jornais, né? Ela assumiu a infraestrutura e deu uma declaração que falta estrutura na infraestrutura. Então, quer dizer, já começa por aí, né? Dentro é um problema interno, né? Ali a própria secretaria não tem a estrutura adequada para fornecer o serviço que a cidade precisa. Isso começou lá atrás no governo Jabali, no início da década de 2000, quando também numa crise econômica foram fundidos departamentos, DERMURP, DURSARP, obras urbanas, obras públicas, obras particulares, juntou tudo numa super secretaria que foi da infraestrutura. Mas não fez investimento. Cortou muita chefia, reduziu aqui, cortou porque era uma época de crise. Passada aquela crise, não veio recurso humano, não veio time. Uniforme, ficaram quase 10 anos sem uniforme. Alguns caminhões hoje, se você andar, está lá escrito DERMURP, DURSARP ainda, é o mesmo caminhão daquela época. Então precisa ter esse investimento, e esse investimento custa. Vereador, o senhor diria que a Darcy, o governo atual, está pagando o preço de vários anos de falta de investimento? Ela deve ter a sua parcela de culpa também, mas isso também vem por aí? Não é só ela que paga? Temos que ser bem objetivos. Ela está pagando contas contraídas anteriormente, está pagando o preço de investimento que não foram feitos, casou com a viúva, está levando os órgãos, está levando os filhos da viúva. Porém, é momento de avançar. A gente tem que fazer a leitura, tem que atribuir as responsabilidades, mas temos que fazer assim. Não é só ficar no discurso como vamos avançar com essa dificuldade? Mas tem que fazer o reparo sim, senão sob pena dela ir para a cruz pagando pelos pecados dos outros. Ok, o senhor analisa o funcionalismo público hoje como bom, razoável ou excelente? O funcionalismo de Ribeirão Preto é muito bom. Se ele tivesse um pouquinho mais de incentivo, ele seria fantástico. Eu entrei na prefeitura em 1990. A minha geração é a geração concursada, quase todos de nível universitário, muitos com pós-graduação. São pessoas que estão ali ávidas para produzir. Só que você chega, de repente, é como aquele jogador de futebol que chega no time que a bola não vem para ele. Ou quando vem, chega quadrada. E quando ele devolve, o outro não recebe. Então a gente precisa investir ainda mais, a gente precisa ainda preparar mais o funcionalismo e também exigir. É claro que lá não tem só santinhos. Aliás, eu trabalhei com o finado Dr. Luiz Carlos Raia, que ele sempre falava, no funcionalismo nem todos são anjinhos, nem todos são demônios. A gente tem que saber valorizar os anjinhos e saber caçar os demônios. Tá, agora o senhor trabalhou com o Luiz Carlos Raia. Estou me antecipando aqui, que eu pego alguns ganchos aqui. Na época do Raia, a saúde de Ribeirão Preto foi tida como uma das melhores do país. O que aconteceu de lá para cá que nós estamos nesse imbróglio aí que não...
patina, diz que tem dinheiro, tem muito dinheiro e não volta a ser nem 10% do que era. A saúde de Ribeirão tem um problema. Ela é boa. Por ser boa, O senhor classifica como boa. ela é boa. Profissionais fantásticos. Profissionais reconhecidos no Brasil todo. O Serviço de Atendimento Domiciliar de Ribeirão Preto é referência para o Ministério da Saúde. O Serviço de Controle de Vetores, o combate à dengue de Ribeirão Preto, é modelo para o Ministério da Saúde. O nosso complexo de tratamento de DST-AIDS é modelo. Por ser bom, todo mundo vem para cá. Basta você passar pelas nossas unidades. Nosso sistema IGA, o Sistema de Informática da Prefeitura, tem mais de 1 milhão de pessoas cadastradas. Se o IBGE diz que nós somos pouco mais de 700 mil, ou não, nem chegamos nos 700 mil, né? Pelo IBGE, 650. como nós temos 1 milhão de pessoas cadastradas? O seu sobrinho, quando não está bem, a sua irmã liga e fala, Sérgio, eu vou para Ribeirão. A sua prima, quando não está bem, lá na cidade dela, ela fala assim, por gentileza, Caio, eu preciso ir para Ribeirão. O Tiago tem um parente, um amigo que fala assim, nossa Tiago, como que Ribeirão é bom e vem para cá. Com esse tanto de gente, deixa de ser bom. Aquilo que era virtude acaba se transformando num problema, porque nós não temos capacidade para atender tanta demanda. Eu estive na unidade central, na UBS Central, conhecido como pronto-socorro, segunda-feira à tarde. Porque minha mãe usa SUS, fez uma radiografia, eu fui lá para ver o resultado. A população revoltada. Revoltada primeiro que estava muito calor, já falei com o secretário para pôr um ventilador, um ar-condicionado, alguma coisa ali. Tem razão, muito quente ali na recepção, lotada, mas as pessoas estavam criticando assim, vereador, os médicos não estão trabalhando. Eu falei, não é possível. Fui verificar. Tinha 4 médicos escalados para atendimento das urgências ali, das rotinas, e 2 para os casos mais graves, para o baleado, para o acidentado. Tiraram um do mais grave e passaram para cá. Então tinha 5 atendendo. Era 15 horas, eles já tinham atendido 190 pessoas. Tinha mais 40 pessoas esperando. Você não consegue vencer. Por mais que você coloca médico, é tanta demanda. E muita gente procurando a unidade, é uma unidade de pronto atendimento, por problema que poderia ser resolvido lá no bairro dele, na unidade básica. Probleminha simples. Então também a gente tem a cultura, vou pronto-socorro, estou com dor de cabeça, vou para a UPA. É cultural. Também é cultural. A educação, a saúde tem que dar educação também para orientar a pessoa de como utilizar cada equipamento. Mas com aquela população lotada, cada um levando 2 acompanhantes, 230 pessoas, se cada um levou mais 2, imagina quantas pessoas estavam ali naquele espaço. Complicado. Acaba gerando problema, e aí gera revolta, porque a dor é de cada um. Na saúde nós dizemos que a unha encravada do Caio é mais importante que o infarto do Sérgio. Por quê? Porque é ele que está sentindo. E a mazela, a dificuldade é aquele cidadão que está sentindo. A gente também tem que compreender isso. Por outro lado, a população tem que entender que a cidade de Ribeirão Preto, pela lei, deveria investir 17% do seu orçamento em saúde. Hoje ela investe quase 25%. Somados com o 25% da saúde, só em educação e saúde, metade do orçamento da cidade vai para educação e saúde. É muito dinheiro, é muito recurso, tem muito profissional. Poderiam questionar, é questão de gestão? Eu acho que tinha que ser aprimorada a gestão. Tinha que melhorar, sim. Poderia melhorar, mas ainda tem outras coisas faltando. Porque tendo 25%, pode-se dizer, investido, ainda tem reclamação, né, da população. A gente recebe de reclamação na redação, de reclamação de lotação na UBS, lotação na UPA. Eu sei que tem aquela questão cultural, como o senhor disse, que às vezes tem casos que pode ser resolvido numa unidade, num BDS, que não poderia ser levado numa UPA. Então, assim, eu sei que está tendo essa questão da cultura, que pode se dizer, mas por que tanto problema, tanta reclamação com lotação, demora para o atendimento? Mas se percebemos, essas reclamações já chegaram aos convênios. Os convênios hoje estão lotados, as reclamações estão em Ribeirão Preto mesmo, já vários convênios foram até suspensos. O convênio nasceu com o nome de assistência complementar, é saúde complementar. Aliás, existe uma agência de saúde complementar que regula o atendimento do convênio.
Hoje ele que deveria complementar, ele também não está fazendo nem o serviço dele. Exato. Porque a nossa população está vivendo mais, porém ela está adoecendo mais, ela tem outros problemas, muitas vezes o médico fala, a gente fica até bravo. Ah, mas isso é psicológico, a senhora não está com essa dor, é psicológico. A gente vive uma época em que o ser humano, ele anda revoltado. Tem gente que vai na unidade de saúde, Sérgio, se você sentar ali um dia, ela vai só para desabafar. Ela vai para ter um contato, porque alguém dá atenção, e a saúde é uma porta que fica aberta. Ela não conversa com o filho, ela não conversa com o marido, ela sente uma dor no peito, ela entra ali, vem alguém, toca, dá atenção, dá carinho, dá atende. Ela já sente uma melhora. Por isso que a gente tem que disparar outros mecanismos. Um investimento grande é o PIC, por exemplo, Programa de Integração Comunitária. Eu faço lá na Vila Tibério, tem algumas senhoras que vão lá, 3 vezes por semana elas vão, 1 hora faz o exercício, conversa com a amiga, não tem problema de pressão, não tem dor de cabeça, não tem essas coisas leves. Saudável. A gente tem um problema também da medicação. Hoje a rede dá muito medicamento e tem gente que tem a necessidade de medicamento. Ontem eu conversava com uma senhora, ela falava, vereador, me arruma aqueles comprimidinhos de farinha para eu dar para o meu marido, porque meu marido ele arruma tanta dor e enquanto eu não dou um AS para ele, desculpa a propaganda, ele não melhora. Olha só como nós chegamos. Agora, temos casos graves, temos doença de verdade, temos gente infartando, tem gente se acidentando muito. Temos que ter uma estrutura que dê conta. Eu acredito que a UPA da Vila Virgínia, a UPA agora do Simeone e a transformação do Sumarezinho em UPA, talvez consigam dar essa resposta que a sociedade tanto tem cobrado e a gente consiga dar uma respirada no pronto atendimento. Agora chegou a novidade de uma UPA também no Complexo Ribeirão Verde, né? Isso. Então a gente consiga desafogar um pouquinho do pronto atendimento e fazer medicina preventiva. Esse é o segredo, senão a gente fica sempre correndo atrás do rabo. Eu vejo, vereador, que falta informação também, né? Às vezes a pessoa procura uma unidade básica de saúde e a própria unidade básica orienta ela a procurar a UPA ou pronto-socorro. Não falta também investimento na unidade básica, a unidade básica atender vários casos, principalmente essas pessoas que estão com alguns problemas psicológicos, problema de pressão alta, problemas assim de rotina, vamos dizer assim, dor de cabeça, problemas menos graves, vamos dizer assim. A unidade básica não poderia ficar com essa demanda, dividir essa demanda com os... Precisa sim, até porque o nome já fala, é básica, ela tem que fazer o básico, ela tem que cuidar, a gente deve investir mais no básico, mais na prevenção. Eu apresentei um projeto de lei que se transformou em lei, mas precisa ser implementado, Canal Saúde. Quando você está lá na unidade sentado, ou não tem nada, você está olhando para a parede, ou tem uma televisão que está passando um desenho animado. Passar informações de saúde. Use menos sal na comida. Cuidado com o açúcar. Nos espaços de divulgação, nos programas de rádio, de TV, investir mais em divulgar a saúde para que a população saiba o que é a unidade básica, o que ela atende, quando que eu vou no pronto atendimento, CAPES, o que é isso? Até saúde mental, aonde tem saúde mental? Né? Exato, abertura. A saúde tem várias portas. Em qual porta eu me dirijo para determinada situação? Isso é importante, inclusive no momento de desespero, para eu não ir no lugar errado. Exato. Às vezes eu estou levando na expectativa de que ali vai ter um atendimento e não tem. Então eu tenho que... Isso é um investimento. Eu acho que é um grande... Nesse quinhão aqui que eu falei, nessa porcentagem de recursos, em educação para a saúde, tem que ser um recurso bem empregado. Vereador, agora nós só temos mais 10 minutos, menos de 10, e o senhor só respondeu coisas de prefeitura. O senhor nem é o prefeito e está respondendo pela prefeitura. Vamos falar aqui do legislativo. Também é natural. Muitas vezes, eu brinco, Sérgio, ninguém encontra a presidente Dilma. Poucas pessoas encontram o governador. Alguns encontram o prefeito, mas o vereador todo mundo encontra. Então quando pega, ele tem que dar... Não foi diferente aqui, né? Todo mundo me cutucando pelas coisas do executivo. Exato. Vamos falar de 2013 do legislativo. Como é que o senhor analisa o nosso legislativo? Foi bom, foi mal? Se saiu bem? Como é que... Foi um ano interessante. O senhor já faz uma análise sua também. Quantos projetos? O que foi mais importante? Foi um ano interessante porque vem de renovação. Então a gente pega uma Câmara que em 2008 foi bem renovada. Agora ela tem mais renovação. Uma Câmara nova. E que ela viveu um momento interessante que o próprio país viveu, que foram das manifestações de junho e julho. E até então foi a Câmara mais receptiva, que abriu a porta, que deixou a comunidade interagir, que deixou as pessoas usarem a tribuna, que manifestaram. Foi um ano bom.
No final, no último mês, nós tivemos aqueles incidentes aqui até desagradáveis, uma violência extremada, até desproporcional. As pessoas não, pelas matérias que estavam colocadas, aquela violência foi desproporcional. Então esse talvez fosse o reparo para se colocar no ano de 2013. Mas foi um ano de grandes embates, CPIs abertas, CEs, oposição e situação se manifestando, se mobilizando, uma grande presença. Vocês passaram um ano aqui praticamente, né? Foi um ano bom. Mais do que isso, foi no Brasil em geral, foi um ano estranho. A gente tinha um grande avanço do povo na rua, do anseio popular, manifestando a sua indignação, mas essa movimentação toda acabou corrompida ou acabou maculada por pequenos grupos de aproveitadores que acabaram distorcendo isso. E aí perdeu aquele compasso de transformação. Eu acho que a gente pode retomar as agendas, as pautas que a sociedade tem cobrado, e 2014 que ele seja um ano mais produtivo. Vamos manifestar indignação, sim, vamos, mas vamos produzir um pouquinho mais. Eu cito um exemplo que eu assisti agora há pouco no jornal. Teve no Rio de Janeiro um tiroteio, uma pessoa tomou um tiro de raspão e a comunidade foi lá, quebrou várias coisas, pôs fogo num monte de coisa, porque estava indignada porque o rapaz tomou um tiro. Isso não é solução. Tem que ser indignada, tem que cobrar quem atirou porque atirou, tem que fazer um inquérito, tem que ser julgado, tem que ser preso, tem que ser punido, mas não dá também só para a gente ficar no protesto. Então, em Ribeirão Preto, tem que ter o momento do protesto, tem que ter o momento da cobrança, mas tem que ter o momento de desenvolver uma agenda. Parlamentares, executivo, sociedade civil, movimento organizado, e nesse sentido eu falo da importância dos conselhos. Os conselhos têm que ser mais produtivos, mais propositivos, para que a gente consiga avançar. Se a gente vive uma crise econômica, se a gente tem alguns problemas administrativos, a gente não pode ficar só no problema. A gente tem que buscar junto a construção dessa solução. A oposição cobrando, a base ajudando, a imprensa fiscalizando, o Ministério Público atuando, o cidadão comum falando, mas no sentido de avançar, não só no sentido de ficar rodando em torno do problema. Eu tenho feito um trabalho de clínico geral, eu tenho atuado em várias áreas, eu gosto de trabalhar em vários assuntos. Com relação ao funcionalismo, a gente tem apresentado alguns projetos, mas para a administração, também alguns projetos mais alinhados com a agenda do trabalhador. Por exemplo, no Brasil se combate o trabalho escravo. Então eu apresentei um projeto de lei para que empresas que sejam denunciadas por má condições de trabalho sejam proibidas de prestar serviço para a prefeitura. A gente está cuidando de uma agenda trabalhista, está cuidando de uma agenda administrativa, está colaborando com a cidade. Com relação à comunidade afrodescendente, que eu tenho essa linha de trabalho também, eu apresentei um projeto, mas eu não quero que seja votado logo, eu quero que a gente discuta melhor isso, como Ribeirão Preto consegue implementar ainda mais a participação dos afrodescendentes, inclusive dentro da administração. Ribeirão Preto ainda tem essa dívida a ser cumprida. Dentro da relação do funcionalismo, que vocês perguntaram se o funcionário é bom ou não, um dos grandes problemas que nós temos é do assédio moral. Então eu apresentei projeto também para que a gente regulamente o combate ao assédio moral dentro do funcionalismo. Falando nisso, né, vereador, até está completando 25 anos, né, da lei de combate aos crimes raciais. Como que está sendo em Ribeirão, assim, na sua Ribeirão opinião? Preto está devendo. Ribeirão Preto tem que ter o Conselho da Igualdade, que ficou muito tempo desativado. Agora a gente está tentando, ele deve voltar agora para os próximos dias. Deveria ter uma secretaria, ou pelo menos uma coordenadoria, uma pasta que cuide disso, para que a gente tenha a igualdade de verdade. No meu primeiro ano aqui na Câmara, eu fiz um projeto que garante a presença do negro nas propagandas, na publicidade institucional. Porque quem olhava os materiais da Prefeitura de Ribeirão até então achava que aqui só tinha loiro, ruivo, oriental, o negro nunca, a figura do negro nunca aparecia. E Ribeirão tem feito isso agora, mas precisa ainda mais. A gente ainda tem uma sociedade de exclusão. Quem roda nas periferias, vocês como jornalistas atuantes estão sempre rodando, vocês percebem que Ribeirão Preto tem diferenças muito gritantes ainda. Eu tenho que, infelizmente, cortar vocês e dar ao vereador alguns segundos aí para falar com o munícipe, né? Porque já deu 40 minutos do nosso programa. Parece que não, mas vamos ter que convidá-lo para mais um programa. Então
Então esteja à vontade para falar com o munícipe, dar o seu recado nesse começo de ano. Eu quero desejar um ano de muita prosperidade na vida de toda a população de Ribeirão Preto, que Deus seja generoso em bênção na vida de vocês, sabendo que teremos dificuldades para ser enfrentadas, mas é possível enfrentá-las, é impossível superá-las, primeiro com o diálogo. Acho que o diálogo é o primeiro ponto para começar a superação. Quando a gente fala que a Câmara é a casa do povo, não é discurso vazio, é a casa do povo mesmo. Venham, participem, não só nas sessões, os gabinetes estão abertos, as nossas equipes estão na rua, nós estamos visitando a população na rua. Eu acredito que dá para melhorar de forma coletiva. Se for cada um pensando no seu umbigo, se for cada um pensando no seu partido, se for cada um pensando na sua projeção pessoal, nós não vamos conseguir. Mas se todo mundo mentalizar e cada um dentro da sua função, fala assim, o que eu posso fazer de melhor para o Ribeirão, eu acredito que 2014 seja um ano bom. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Transparência, viu? Obrigado. Obrigado, Thiago. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Caio. Obrigado, Sérgio. E você que está aí na programação da TV Câmara, continue com a gente. Um abraço. Tchau, tchau.